A China pode destruir os Estados Unidos sem qualquer preocupação. Será mesmo? Antes do mundo acabar, já se inscreva e deixe nos comentários onde quer que a China mande um de seus mísseis. Bora lá! As armas já estão carregadas, os navios de guerra já deixaram os portos e os aviões já dominam os céus. O grande confronto sino-americano, aguardado com enorme expectativa pelo mundo inteiro, finalmente chegou a um desfecho parcial no ano de 2025. Após um ano inteiro de disputas intensas em praticamente todas as frentes, econômica, tecnológica, militar e diplomática, já é possível afirmar com clareza que a lógica histórica de mais de 100 anos, em que os Estados Unidos eram fortes e a China ocupava uma posição inferior, ficou definitivamente para trás. Até mesmo os políticos norte-americanos mais hostis à China são obrigados a reconhecer que o país asiático se tornou o adversário mais poderoso que os Estados Unidos já enfrentaram. Repetir com a China o mesmo roteiro usado para derrotar a União Soviética simplesmente deixou de ser uma possibilidade realista. No futuro, quando historiadores escreverem sobre a história mundial contemporânea, certamente destacarão 3 grandes acontecimentos ocorridos no ano de 2025. O primeiro deles foi a incorporação do porta-aviões Fujian à Marinha Chinesa. O significado histórico desse navio ainda é amplamente subestimado. Ele não representa apenas a entrada em serviço de mais um porta-aviões, mas simboliza uma mudança estrutural no equilíbrio de poder global e o enfraquecimento da hegemonia naval dos Estados Unidos. É amplamente reconhecido que o poder militar americano sempre foi o principal pilar da sua hegemonia global. Sem a presença militar espalhada pelo mundo, não existiria o domínio político e econômico. Contudo, analisando com atenção o histórico das Forças Armadas, percebe-se que, entre Exército, Força Aérea e Marinha, apenas a Marinha Americana manteve uma vantagem verdadeiramente esmagadora ao longo das décadas. Mesmo nos períodos mais tensos da Guerra Fria, quando a União Soviética estava em seu auge, a Marinha dos Estados Unidos continuava sendo a força naval número 1 do mundo, tanto em quantidade quanto em qualidade. Nenhum país chegou perto de rivalizar com seus grupos de porta-aviões, e essa superioridade sempre foi a base da autoconfiança estratégica americana. A entrada em operação do Fujian, no entanto, altera esse cenário. Equipado com caças embarcados furtivos J-35, caças J-15T de decolagem por catapulta, aeronaves de alerta antecipado KJ-600, aviões de guerra eletrônica J-15D e diversos drones antissubmarino, além de contar com catapultas eletromagnéticas e propulsão totalmente elétrica. O Fujian representa um salto tecnológico significativo. Hoje, até os mais fervorosos defensores da Marinha admitem que, em termos de equipamentos e tecnologia, a diferença entre as duas marinhas praticamente desapareceu, com sinais claros de que a China começa a assumir vantagem em alguns aspectos. Durante muito tempo, a força naval chinesa foi relativamente limitada, o que fez com que muitos não percebessem a profundidade dessa mudança. Para entender o impacto real, basta imaginar se um país estrangeiro superasse completamente a China em poder terrestre. O choque psicológico seria enorme. Além disso, o Fujian é apenas o começo de um plano naval muito mais amplo. Novos porta-aviões já estão em construção, destroyers de 10.000 toneladas entram em serviço rapidamente e grandes navios de assalto anfíbio reforçam a frota. No teatro do Pacífico Ocidental, mesmo sem considerar o apoio de bases terrestres, a Marinha Chinesa já possui capacidade suficiente para conter, de forma independente, a Marinha dos Estados Unidos. Essa transformação também alterou profundamente o cálculo estratégico americano em relação a Taiwan. No passado, a ilha era vista como parte fundamental da cadeia de ilhas destinada a conter a ascensão chinesa.
Hoje, cada vez mais estrategistas americanos reconhecem que Taiwan deixou de ser um trunfo e passou a representar um fardo estratégico. Manter uma corrida armamentista direta com a China no leste asiático exige investimentos que não acompanham a velocidade do avanço chinês. Por isso, a antiga política americana de ambiguidade estratégica começa a se tornar mais clara. Transferir para os centrais as indústrias mais valiosas de Taiwan, como a produção de semicondutores, e empurrar Taiwan e o Japão para a linha de frente, enquanto a presença militar americana no Pacífico Ocidental é gradualmente reduzida. À primeira vista, essa postura pode parecer uma concessão limitada, mas, na prática, representa uma vitória geopolítica significativa para a China. O objetivo de longo prazo sempre foi reduzir a presença militar americana na região sem um confronto direto, vencendo sem lutar. Essa estratégia não produz vitórias espetaculares imediatas, mas oferece o maior retorno com o menor custo possível. Preparar-se para a guerra é necessário, mas buscá-la ativamente não é obrigatório. Transferências pontuais de empresas ou capitais não alteram o quadro geral, assim como ocorreu em outros momentos históricos em que interesses econômicos foram secundários diante de objetivos estratégicos maiores. O segundo grande acontecimento do rico ano de 2025 foi o fim da guerra tarifária total, promovida pelos Estados Unidos contra a China, encerrada após a recuada final do governo Trump. Durante muito tempo, acreditou-se que ainda poderiam subjugar a China. No entanto, a realidade mostrou outra coisa. Apesar da pressão exercida sobre diversos países, quase todos acabaram cedendo às exigências americanas, exceto a China. Pequim respondeu com medidas equivalentes, ampliou sua presença militar no Pacífico e utilizou instrumentos econômicos estratégicos, como o controle de terras raras, em conjunto com sua força industrial e tecnológica. O resultado foi um impasse que forçou os Estados Unidos a buscar um acordo. A mudança de discurso de líderes americanos, antes extremamente hostis à China, é um reflexo direto dessa nova realidade. Ao mesmo tempo, os dados econômicos divulgados pela China, incluindo superávites comerciais históricos, reforçaram a percepção de que o tão falado desacoplamento não ocorreu da forma esperada por Washington. A relação de forças mudou, e isso se reflete tanto no tom diplomático quanto nas decisões práticas. O terceiro grande acontecimento do ano de 2025 foi a postura mais aberta do Japão ao afirmar que uma crise em Taiwan também representaria uma crise para o próprio país. Embora isso acrescente incertezas à estabilidade regional, também torna explícito um comportamento que já existia nos bastidores. Em geopolítica, crises sempre carregam riscos, mas também oportunidades. A questão de Taiwan não pode ser adiada indefinidamente, e qualquer mudança significativa no leste asiático tende a redefinir todo o equilíbrio regional. Na política das grandes potências, confrontos diretos raramente surgem de forma repentina. Eles se constroem lentamente, em movimentos discretos, quase imperceptíveis. As grandes transformações geralmente acontecem antes que a maioria perceba. Talvez, anos mais tarde, ao olhar para trás e revisitar análises como esta, fique claro que o ano de 2025 marcou um ponto de inflexão histórico. O processo de revitalização nacional da China entrou em uma fase irreversível, e o impacto dessa mudança continuará a moldar o mundo por muitas décadas.